Bom dia! Uma sexta-feira maravilhosa para você, que a presença do Espírito Santo, a graça do nosso Deus Pai maravilhoso possa inundar o seu coração, que Ele possa proteger você. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em nome do Senhor Jesus. Abençoo a sua vida profissional, os seus sonhos e projetos, abençoo a sua mente, abençoo as suas emoções, eu abençoo você, abençoo a sua vida espiritual. Sinta-se abençoado, sinta-se protegido, sinta-se guardado. Eu abençoo também os seus pensamentos em nome do Senhor Jesus, abençoo a sua saúde em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus, diga amém aí desse lado, diga eu recebo essas bênçãos na minha vida. É maravilhoso, não é? Quando alguém nos dê palavras de bênção sobre a nossa vida, palavras de vitória, nós devemos dizer amém para as selarmos e recebermos, para que elas possam realmente fazer o efeito para o qual elas vêm. E já sabe, quando vêm palavras contrárias, não aceite, rejeite em nome do Senhor Jesus. Amém? E por falar em palavras, por falar em pensamentos, não é? Eu tenho estado a falar muito acerca e orado muito acerca de pensamentos, acerca de mente. Ontem o devocional foi maravilhoso e eu gostaria que você, se puder, vá e ouça, que tem uma oração poderosa sobre a sua mente. Não deixe de compartilhar também com algumas pessoas. E eu quero falar aqui o que está escrito em Filipenses 4:9. Diz o seguinte: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Que palavra poderosa, maravilhosa, mas você precisa de mergulhar nela e eu até recomendo que você observe este versículo hoje várias vezes e medite nele, porque às vezes o ler a palavra de uma forma superficial, a palavra é espírito e a vida, é viva e eficaz, é cortante como uma espada de dois gumes, ela é a espada de defesa, ela é a nossa arma, ela é aquela que nos revela o coração de Deus, revela-nos os pensamentos de Deus, revela-nos a nossa identidade, revela-nos o nosso futuro. Nela você tem solução para tudo. Ontem, por acaso, eu estava numa oração a Deus e estava a orar por uma área na minha vida que eu nunca orei muito, nunca toquei naquela área assim muito em específico, mas Deus quer tocar em todas as suas áreas. Era uma área que eu precisava ali de uns ajustes e nós precisamos sempre de estar a ajustar a nossa vida com Deus. E eu fui encontrar passagens e fiquei maravilhada com Deus e disse, até agradeci, meu Deus, o Senhor realmente tem solução, preocupa-se com os mínimos detalhes de tudo, de tudo. Deus tem a solução para todos os seus problemas, acredite. Agora, porquê é que muita gente não vive o sobrenatural de Deus? Que viver o sobrenatural de Deus é viver a graça de Deus, é viver uma vida poderosa, é viver uma vida, eu sei que não é de mil maravilhas, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que Jesus já venceu o mundo, Jesus está consigo para entrar nas suas batalhas. Só que muitas vezes as pessoas perdem as batalhas, muitas vezes as pessoas perdem a fé, perdem a esperança, começam-se a perder, a desviar o coração do Senhor. E porquê? Por tudo isto que eu acabei de ler agora neste versículo. Continuem a praticar tudo o que aprenderam, porque muita gente, às vezes o facto de praticar uma vida devocional diária, de orar todos os dias, a pessoa começa-se a aborrecer, às vezes pensa que que está estagnado, pensa pensa que é um ritual e obviamente que você não deve levar a sua vida de devocional e intimidade com Deus como um ritual. Obviamente você deve levar essa vida de ritual, não, Deus me livre e guarde, está repreendido em nome de Jesus. Deve levar a sua vida de intimidade, deve ser um relacionamento, deve ser aquele momento que você vai e diz assim, bom, eu agora vou ter o meu encontro com Deus, o Pai vai falar comigo através da sua palavra, vou orar ao Senhor, eu vou buscar conhecimento, vou investir em sabedoria. Você deve ir com entusiasmo para a presença de Deus, como se fosse na primeira vez. Eu vi um versículo na Bíblia, a mensagem, que traz assim a tradução, é como se fosse para a primeira vez.
é como se fosse para a primeira vez que você vai ao encontro do Eterno. Então, continuar a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. E Paulo aqui, ele está-se a colocar como um modelo, ele diz assim, tudo o que ouviram de mim me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Então, o que é que você vê nas cartas de Paulo? Quais são as cartas de Paulo? Aqui, Colossenses, Coríntios, Romanos. Você vai ver vários livros da Bíblia que foi Paulo. Você modela a vida de Paulo para que então o Deus da paz estará convosco. Então, se você quer ter uma vida pacífica, a vida pacífica, muita gente pensa assim, então a paz agora vai ser só passarinhos a cantar. Não, você vai passar por lutas e batalhas, mas a paz de Deus estará com você. Ela traz equilíbrio às suas emoções, ela lhe dá soluções para como você deve reagir diante de uma guerra, de uma batalha. Deus vai lhe dar sabedoria. Porque é no meio da paz que você é ministrado e ministrada pelo Espírito Santo. É no meio da paz que você consegue ter discernimento. Se a sua mente estiver toda acelerada, se você estiver com muita ansiedade, se você estiver com muitas preocupações, você não está a praticar tudo o que aprendeu. E se você for ver os ensinamentos de Paulo, Paulo dá ensinamentos para o casamento maravilhosos. Você tem ensinamentos até para a vida sexual tem ensinamentos para o casamento, tem ensinamentos acerca você vai ver não só no de Paulo, mas vai ver no livro de Tiago, na Bíblia você tem solução para tudo. Então Paulo, ele seguia Jesus, ele seguia aquilo que Jesus lhe mandou fazer. E aqui eu quero lhe perguntar agora, quem é que você tem modelado? Quem é que você tem seguido? Você tem imitado a quem? Eu vou ler aqui em outra versão na Almeida, que diz: o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz estará convosco. Então, Paulo optou por seguir o Evangelho, não é? Olhar para a cruz de Cristo, e ele sabia que fazendo assim, olhando para o lugar certo, para Jesus, que ele ia ter vitória, porque Jesus nos deu vitória quando ele morreu e ressuscitou por nós na cruz. Mas repara aqui no detalhe, aquilo que recebeste, que ouviste e que viste. Então Paulo praticava. Paulo não era uma pessoa que lia, antes até dele ter o encontro com Jesus e ser o pregador, não é? Do Evangelho, da graça, de trazermos a revelação da graça de Deus. Paulo era uma pessoa muito obediente às leis, ele era muito religioso. E quando ele conheceu Jesus, ele também foi muito obediente a tudo aquilo que o Senhor Jesus o mandou fazer. Então ele não era só um ouvinte da palavra, não era aquela pessoa que só ouve a palavra, que até fala, mas não pratica. Mas ele aqui fala de ver que as pessoas viam e ouviam nele. Então ele dá-nos muitos exemplos, exemplos ministeriais de como é que a pessoa deve de agir. Então Paulo é um modelo a seguir. Então, se você quer ter uma paz que traz fé, porque quando você vive a palavra, você está a viver por fé. Se Deus lhe der uma direção muito clara, filho, faz isto, e você às vezes é como Abraão, sai da terra da tua parentela e vai à terra que eu te enviar, e de lá farei ti uma grande nação. Então, Abraão foi pela fé. O Abraão é o pai da fé, não é? E ele fez pela fé. Ele não sabia para onde é que ia, ele não sabia o que é que ia acontecer no dia da manhã, mas ele confiou em Deus. Então, para você viver uma vida de fé, é necessário ter fé, uma vida realmente desfrutar da vida abundante de Deus. É necessário você modelar o que é certo. Às vezes você começa a seguir pessoas e pessoas que falam muita coisa, mas não vivem. Pessoas que vivem uma vida superficial. Às vezes até você segue pessoas que nem seguem o Senhor Jesus. Então, Paulo é o exemplo a modelar para você ter uma vida vitoriosa em Cristo. Continua a aprender
continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por esta palavra, Senhor. Queremos agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos deixou escrito. Queremos agradecer porque a sua palavra é espírito e é vida, é viva e eficaz. Senhor, ela nos transforma, nos cura, nos liberta. Pai, aumenta a fé, a esperança e o amor no coração das pessoas que estão aqui comigo em nome de Jesus.